Numa noite escura, as águas revoltas do Mar da Galileia eram cenário para um dos momentos mais emblemáticos da jornada de Jesus com seus discípulos. A brisa salgada envolvia a atmosfera, enquanto a silhueta de Jesus, envolto em luz celestial, caminhava sobre as águas, desafiando as leis da natureza. Entre os discípulos, Pedro, conhecido por sua ousadia, observava a cena perplexo. Uma mistura de temor e fascínio transparecia em seus olhos, enquanto ele tentava compreender o milagre diante de si. Jesus, percebendo a intensa curiosidade e anseio em Pedro, chama-o com uma voz serena e autoritária. Vem. O convite ecoa como um chamado transcendental, uma oportunidade divina para Pedro experimentar algo além do extraordinário. Com um coração pulsante de fé e uma coragem que só pode ser inspirada pelo próprio Cristo, Pedro responde ao chamado e dá seu primeiro passo hesitante para fora do barco. A água, antes uma barreira impenetrável, cede sob os pés de Pedro, firmando-se como se reconhecesse a presença de um homem guiado pela fé. A expressão no rosto de Pedro mistura admiração e incredulidade enquanto ele avança em direção a Jesus, cujo olhar encorajador parece iluminar o caminho à frente. Contudo, à medida que Pedro avança, a força do vento e o tumulto das ondas não passam despercebidos. A realidade da tempestade ameaça a certeza de sua fé, e Pedro, por um momento, desvia seu olhar do mestre para contemplar a fúria ao seu redor. É então que a sombra da dúvida se instala. Pedro sente a familiar puxada da gravidade espiritual e a certeza inicial é substituída pela insegurança. As ondas que antes sustentavam seus passos agora parecem querer engoli-lo. Mas em sua infinita misericórdia, Jesus estende a mão. Seu olhar é de compaixão, não de repreensão. Ele resgata Pedro da iminência do afundamento e juntos mestre e discípulo retornam ao barco. A parábola das águas agitadas transcende as águas do Mar da Galileia. Ela é um espelho de nossa própria jornada de fé. Revela que a confiança em Deus nos permite realizar o extraordinário, mas a menor dúvida pode nos fazer afundar nas águas da incerteza. A parábola também nos ensina sobre a dinâmica da fé e como ela pode ser afetada pelas circunstâncias ao nosso redor. Pedro, audacioso em sua resposta ao chamado de Jesus, experimentou tanto o extraordinário quanto a fragilidade humana quando permitiu que a dúvida nublasse sua visão. No entanto, ao estender a mão para resgatar Pedro, Jesus não apenas demonstrou compaixão, mas também ofereceu uma lição profunda sobre a natureza da fé. A confiança não é uma garantia contra as tempestades, mas sim a âncora que nos sustenta quando os ventos da incerteza sopram com força. Neste relato bíblico, há também uma bela metáfora sobre o papel da comunidade de fé. Enquanto Pedro caminhava sozinho em direção a Jesus, foi no retorno ao barco, ao convívio dos outros discípulos, que ele encontrou segurança renovada. A comunidade de crentes, como o barco, oferece apoio mútuo, encorajamento e um lugar seguro em meio às tormentas da vida. A parábola não termina com o resgate de Pedro, mas deixa uma pergunta essencial. Como então devemos responder ao chamado de Jesus em nossa própria jornada? A resposta reside na coragem de dar passos de fé, mesmo quando as águas parecem turbulentas, mantendo nossos olhos fixos em Jesus Cristo, que nos chama para uma vida além do ordinário. Ao incorporar essa mensagem em nossas vidas, somos desafiados a não apenas admirar a história de Pedro, mas a nos vermos nela. A água sob nossos pés pode ser agitada, mas a promessa de Jesus é constante. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Que a parábola das águas agitadas inspire em nós uma fé inabalável, uma coragem intrépida e uma confiança resiliente, enquanto continuamos nossa jornada espiritual em direção ao chamado de Jesus. Não se esqueça de deixar um joinha e ativar o sininho se apreciou o conteúdo. Compartilhe com amigos e familiares que também buscam inspiração. E, é claro, inscreva-se para não perder nenhum capítulo dessa jornada incrível. Que a paz de Deus esteja sempre com você e que nossa comunidade de fé cresça cada vez mais. Obrigado por fazer parte da Jornada Bíblica Ilustrada. Até a próxima!